Quais são os principais problemas de saúde causados pela exposição excessiva ao sol e ao calor? Nós podemos dividir os riscos da exposição intensiva ao sol e ao calor nos de curto prazo e nos de longo prazo. Os de curto prazo, aqueles mais imediatos, são as queimaduras, insolação, desidratação, pioras de alguns problemas dermatológicos. E tem os de longo prazo, aceleração do processo de envelhecimento da pele, com perda de colágeno, aparecimento de manchas, também piora de doenças dermatológicas sensíveis ao sol e aumento do risco de câncer de pele. Como identificar uma queimadura solar leve, moderada ou grave? As mais leves ou de primeiro grau são aquelas que ficam na camada mais superficial da pele. São aquelas que a gente geralmente mais conhece. Vermelhidão, ardência, uma dor leve. Já no segundo grau, são esses mesmos sintomas, só que mais intensos e com aparecimento de bolhas. Isso já houve uma agressão maior na pele. E de terceiro grau, aí são bolhas extensas, que inclusive se rompem, tem sangramento, saída de secreção, e a pele pode até ficar branca no local, porque é como se tivesse sido carbonizada. Inclusive até sem dor, porque às vezes há uma eliminação dos nervos naquela região. Quais partes do corpo são mais sensíveis à radiação UV? As partes que ficam naturalmente mais expostas, como rosto, mãos, braços. Áreas que têm a pele mais sensível, então no caso do rosto, regiões como nariz, orelha, região dos lábios, região próxima dos olhos. A região do colo nas mulheres é uma região muito importante, queima com muita facilidade. E uma região importante que é o couro cabeludo. Com o passar dos anos, pessoas que têm cabelo mais fino ou que vão perdendo o cabelo, é uma região que fica mais sensível à exposição solar. Quais erros mais comuns as pessoas cometem ao aplicar o protetor solar? O primeiro erro está na quantidade. Invariavelmente, a gente acaba aplicando menos do que seria o necessário para que se atinja aquele nível de proteção que está no frasco do protetor. Segundo, reaplicação. Não adianta a gente passar só uma vez no começo da manhã e não passar mais ao longo do dia. O ideal é a cada 2 ou 3 horas em situações de maior exposição. Depois, esquecer de algumas áreas. Orelha, peito do pé, pescoço, nuca. Um bom fator de proteção de um bom protetor. Passar antes de iniciar a exposição ao sol, de 15 a 20 minutos, pelo menos. O que diferencia insolação de desidratação? A desidratação consiste numa perda maior de líquidos e sais minerais. Então a gente começa a sentir a boca seca, sede, pode dar uma leve tontura, algum mal-estar. Já a insolação, essa é uma emergência médica. O organismo perde a capacidade de controlar a temperatura. Então, a pessoa vai chegar a temperaturas muito altas, acima de 40 graus, confusão mental, pode afetar outros órgãos como o coração, cérebro, fígado, rins. Essa é uma emergência médica, tem que ser atendida prontamente. Quais grupos são mais vulneráveis ao calor intenso? Crianças e bebês, principalmente, que ainda não têm uma capacidade de controle de temperatura totalmente desenvolvidos. Idosos, que desidratam com mais facilidade, esquecem-se da aplicação. Também porque devem ter doenças crônicas, podem também fazer uso de medicamentos que podem torná-los mais sensíveis à ação do sol. Trabalhadores que ficam diretamente mais expostos, atletas que também fazem atividades físicas em horas de grande pico de exposição solar e pessoas que têm alguma condição de pele que predisponham ao aparecimento de câncer de pele ou de outros problemas relacionados à exposição do sol. Por que o calor pode piorar doenças crônicas, como problemas cardíacos e respiratórios? Com a exposição ao sol e o calor intenso, acontece um fenômeno que a gente chama de vasodilatação. Os vasos periféricos, eles dilatam para ajudar na perda de calor, para que não haja um aumento da temperatura corporal. Isso pode fazer com que caia a pressão arterial e, para compensar isso, o organismo precisa acelerar o coração. Se a pessoa já tiver uma condição prévia, pode haver uma sobrecarga do coração. Há também a desidratação, o sangue fica mais espesso, aumenta o risco da formação de coágulos. E também, para compensar esse aumento na temperatura, pode haver um aumento na frequência respiratória. E se a pessoa tiver uma condição respiratória prévia, isso também pode piorar. Quais medidas simples ajudam a reduzir os riscos em dias de calor intenso? A hidratação é uma das coisas principais. Hidratação via oral e hidratação da pele. Evidentemente, o uso do protetor solar e as medidas de proteção solar, que não envolve apenas o uso do protetor solar, mas também acessórios que ajudem na proteção. Os cuidados com o horário, entre 10 e 16 horas deve-se evitar a exposição mais intensa, e os cuidados com a pele pós-exposição ao sol. Quais são os horários mais seguros para a exposição ao sol?
Aquilo que se fala normalmente é que deve-se evitar a exposição entre 10 horas da manhã e 16 horas da tarde. Mas algumas observações são importantes. Há que se observar como está o clima. Tem dias que o sol está muito intenso, calor muito intenso, até horas mais tardes que essa. Tem também uma questão, hoje em dia mudou um pouco, mas dependendo do lugar em que se esteja, do país até onde se esteja, a questão do horário de verão, que também isso pode influenciar nos horários. Como agir quando alguém apresenta sinais de insolação ou queimadura severa? Em ambos os casos, a primeira coisa é retirar da exposição ao sol, colocar num lugar arejado, com sombra. No caso de insolação, imediatamente chamar a emergência médica. Tirar o excesso de roupa, tentar fazer uma diminuição da temperatura corporal com compressas frias, não gelo. Se a pessoa estiver consciente, tentar fazer uma hidratação oral aos poucos. No caso das queimaduras, as condutas são as mesmas, mas só há necessidade de chamar ao atendimento médico se forem queimaduras mais extensas. Que cuidados pós-sol ajudam a recuperar a pele mais rapidamente? Bom, saindo da exposição ao sol, que é o primeiro passo, evidentemente, banhos mornos ou frios, uso de sabonetes suaves, não sabonetes abrasivos, hidratação, evidentemente com o uso de hidratantes também bem suaves, sem muita química, sem muito perfume, e hidratação via oral, ou seja, tomar bastante líquido. E evitar uma nova exposição ao sol antes de que a pele se recupere totalmente dessa primeira exposição.